Luta de classes, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre o assunto. Marx, como se sabe, não acreditava muito no direito, né? Para a teoria marxista, o direito representa um instrumento político de dominação e opressão oriundo da classe dominante. Essa visão aí, como é que ela fica hoje, né? É compatível com o Estado democrático? Muitas vezes eu vejo os governos, alguns governadores de esquerda, alguns claramente identificados com posições marxistas ainda, em que algumas discussões, de fato, eles colocam o direito de lado e acham que a questão passa simplesmente pela luta política. E, por vezes, o próprio governo federal dá uns resvalos nesse sentido, né, Danilo, que achando que algumas discussões que nitidamente estão postas no direito, resolvidas no plano de um contrato que é a Constituição, mas que parece que fica algo por trás. Não é isso, o Drayton? Fiquem à vontade de falar, na linha do que tu falavas antes, inclusive. Me parece que, às vezes, há uma dificuldade, principalmente no campo marxista, de pensar a questão da cidadania. Porque cidadania implica em inclusão, é um mecanismo de inclusão fundamental para uma democracia. E se nós fazemos a leitura que o José Murilo de Carvalho inverte a partir da leitura que ele faz do livro do T.H. Marshall sobre a formação dos direitos na Inglaterra. Na Inglaterra, o T.H. Marshall explica que primeiro surgiram os direitos civis, depois os direitos políticos, no século XIX, e no século XX os direitos sociais, já que por meio da inclusão do movimento sindical, do movimento operário, surgimento do Partido Trabalhista, as questões sociais assumem um papel importante, um espaço importante no palco institucional. No caso do Brasil, há uma inversão, de acordo com a leitura do José Murilo. Primeiro aparecem os direitos sociais, na década de 30, por meio de uma modernização autoritária do Estado. E esses direitos, eles assumem muito mais uma situação de concessão paternalista do Estado do que conquista, do que propriamente luta do movimento operário organizado. Né? É uma forma do Estado interferir na organização e na participação das pessoas, dos indivíduos, dos movimentos sociais. Numa leitura weberiana, uma antecipação das elites. Sim, e me parece que alguns setores da esquerda que apoiaram ou apoiam até hoje experiências mais autoritárias no campo da esquerda têm dificuldade de enxergar isso, porque nós podemos avançar em direitos sociais em regimes autoritários, mas isso não é necessariamente um avanço democrático. É sempre uma concessão paternalista que acaba oprimindo e sufocando o aparecimento dos direitos civis e dos direitos políticos. Então, isso nós enxergamos tanto na Rússia soviética, no regime cubano. Existem avanços sociais importantes, mas não são conquistas por meio de uma participação mais organizada da sociedade civil. Na linha do que o Danilo está aí mostrando com propriedade, eu gostaria de lembrar o contexto de Marx e de Hegel. A Henriette falou antes da questão do trabalho, e o trabalho que não volta ao trabalhador, a natureza transformada, que não volta ao trabalhador, porque existe a tal de plusvalia, ou lucro, que vai para as mãos do detentor dos bens de produção, e não meramente bens de consumo. Então, nesse contexto do século XIX, Marx vai considerar que o direito ele está aí para defender um postulado central do iluminismo, que é a liberdade. Mas não a liberdade entendida de todo ser humano, mas daquele que é o dominador, vamos dizer assim. Que detém os meios de produção. Uma espécie de proteção, então, daquele que é o detentor dos bens de produção. Então, nesse sentido, o direito ele estaria já muito bem postado num determinado lado. O professor Flickinger, Hans-Georg Flickinger, trabalha bem essa questão, e ele tem um interessante artigo sobre a noção de cidadania, e aí ele faz uma crítica à esquerda, que às vezes usa a noção de cidadania, ou de inclusão, melhor dito, corrigindo agora a inclusão, porque ele considera a inclusão uma faca de dois gumes. Essa é a terminologia que ele usa, porque incluir é pegar aqueles que estão fora e colocar para dentro. E ao colocar para dentro, eu não
discuto, não ponho em xeque a própria lógica do dentro. Eu só quero colocar pessoas para dentro. E faz parte da lógica desse sistema que haja sempre pessoas fora, e eu vou colocar para dentro. Mas eu nunca questiono a lógica do sistema, propriamente dito, né? As teorias críticas do direito, né, elas devem muito às teorias marxistas, né? Então, nos anos 70, um movimento importante, né, por exemplo, no Brasil bateu bastante a questão Michel Miai, que um francês e tantos outros, né, que mesmo no Brasil, fortemente presente em Roberto Lira Filho, né, e vários, ainda hoje tem fortemente presente, né, o Carlos Cárcova do próprio Eros Grau, dá para dizer, fortemente presente as análises marxistas, né? O direito como legitimador do status quo ou algo parecido, não? E aí usando como material crítico, né? Mostrando para, digamos assim, desnudar... desnudar o direito como legitimador, né? Como legitimador, por exemplo, no direito penal, como se pode fazer boas leituras a partir disso, né? Para compreender que o tribunal do júri, matem-se entre vós, que nós os julgaremos entre nós, la leis como la serpiente solo pica los descalços, que casualmente é um autor, um juiz filósofo ligado a um certo marxismo, né, da América Central, que vai trabalhar essa noção de desmitificação do discurso do direito como um fator de opressão a todo tempo. Mas há limitações nisso, né? Na medida em que quando surge uma Constituição democrática, aí parece, né, Danilo e Henriette, aí parece que por vezes o marxismo, embora seja desnudante, ele chega tarde na questão de como aplicar. Porque, olhando de fora, né, já que eu não sou da área do direito, fica um pouco a percepção do direito a serviço do status quo, né? O direito a serviço daquele que tem poder. E, portanto, o direito sendo usado como mais uma forma de poder por aqueles que são privilegiados. Então, esse direito patrimonialista, né, que visa a proteção do patrimônio, que é o que está presente na obra aqui, que diz assim, bom, os bens, quando eles colocam, aliás, eles não, quando a personagem que é o anarquista da obra, que não é o protagonista, explode com uma das minas, né, aí houve um verdadeiro rebuliço, porque há um patrimônio aí que está sendo destruído. Né? E o direito é chamado a responder por esse patrimônio. Mas o direito não era chamado a responder sobre as condições de vida subhumanas. Né? Por outro lado, o que a gente tem? O Estado democrático não se tem com a Constituição que nós temos hoje. As garantias estão aí resgatadas, né? Independente do marxismo. Sim. No caso dessa leitura mais ortodoxa do marxismo, né? Com relação ao direito, de enxergar o direito como um instrumento apenas de dominação, talvez isso fazia muito sentido na situação do século XIX, porque se nós pegamos a origem do liberalismo, ele, num primeiro momento, ele não tem preocupação democrática necessariamente. As garantias, elas servem para o homem branco, proprietário, a mulher, o escravo, o pobre está excluído de qualquer participação ou de qualquer garantia. Criança também. Que está aí o Dickens, né? Que tu comentaste no início do programa, né? A literatura do Dickens é ótima para entender as condições de trabalho e o miserê do século XIX, né? Você fica ali olhando, se desgraça pouco, é bobagem, né? Você sofre muito junto com os autores, né? É bom ver o Charles Dickens nessa transição do 19 para o 20, para saber na luta dos 8 por 8 por 8, quem gosta de teoria do Estado, eu gosto de trabalhar isso, eu e o Bolzan escrevemos um livro sobre isso, o século XIX, né, essa luta, né, é a conjuminação de todas as lutas
dos socialistas fabianos, dos socialistas científicos, toda essa questão da própria igreja, da doutrina social, 8 horas porque se trabalhava 14 horas por dia, 16 horas por dia. Era um terreno fértil para as teorias marxianas, né? Exatamente. E nesse contexto também no século XIX surge a primeira encíclica social, chamada Rerum Novarum, 1891. Pois isso. É um período muito rico nessa área e também o desenvolvimento na Alemanha do solidarismo, entre outros elementos que se pode destacar nesse período. Eu queria perguntar para ti, nessa linha, os conceitos, né, que estão muito presentes na literatura, e poderíamos aqui trazer uma sucessão de livros literários abordando, por exemplo, o conceito de alienação social. E, se tu me permites, Lênio, retomar por favor, que tu disseste há pouco, a questão da luta que aparece em Hegel entre a metáfora, a parábola do senhor de escravo, então a escravidão, o senhor escravo, e depois o oprimido, o opressor, o patrão e o proletário, e a falta de autoconsciência, consciência de si, né? Eu não sei quem eu sou, quando a gente vê esses livros, lê esses livros ou vê esses filmes daquela época, é um estado de animalização, bestialização do ser humano. Ele não tem uma consciência de si mesmo, racional, vamos dizer assim, né? Ou como engrenagem numa máquina também. Podemos usar isso como conhecemos do cinema, imagem né? É aquela do Chaplin, né? Então, essa falta da consciência de si. Então, alienação social. Eu vejo na vitrine o par de sapatos que custa X. E está na minha frente, eu vejo o preço, mas não me dou conta que eu trabalho numa fábrica de sapatos, trabalho tantas horas, eu não me dou conta quantas horas eu tenho que trabalhar para comprar aquele sapato. Então, como é que o meu patrão compra de mim o meu produto que eu tenho, que é a minha mão de obra? Então, eu não me dou conta que ele só me paga um prego do sapato. E o resto do sapato para ele é lucro. Por exemplo, um exemplo de alienação social, né? É o trabalhador que vai para a fábrica de automóveis a pé ou de bicicleta e ajuda a fabricar a Mercedes ou um outro carro de luxo, né? Ou o cara constrói o edifício e a literatura que mostra, e músicas também, do prédio que ele constrói que nunca vai morar, sem a mínima possibilidade, né? Enfim. Esse momento da consciência da desigualdade, da consciência da opressão, aparece muito bem no Germinal. Que, aliás, faz todo sentido se nós pensarmos no próprio título, né? Germinal vem de germinação, a ideia de uma semente que brota da terra. Né? Eu tenho que chamar o intervalo. Nós temos mais um bloco e vamos aprofundar essa discussão, voltando aos textos dos livros que foram trazidos, e a Henriette já dava esse toque agora, com o nome germinação, quer dizer, ali germinava um movimento, né, de uma revolução. O direito à literatura volta logo para a continuação do debate sobre lutas de classes. Um instantinho só.